Você já percebeu que consegue explicar uma regra gramatical em inglês, mas trava quando precisa entender o que um nativo está dizendo? Se a resposta foi sim, deixa um like agora, porque esse vídeo foi feito exatamente para você. Vou ser direto. O problema não é a sua idade. Não é falta de inteligência. E não é porque você começou tarde. O problema está na forma como você foi ensinado a estudar inglês. A maioria dos adultos brasileiros aprende inglês como se estivesse resolvendo uma equação matemática. Você decora que o present perfect é formado por have ou has mais o past participle. Consegue até fazer exercícios de gramática com boa nota. Mas aí liga a TV num filme em inglês sem legenda e não entende praticamente nada. Parece familiar. Isso acontece porque você foi treinado para entender inglês teoricamente, não para reconhecer inglês de verdade. E reconhecer é diferente de explicar. Quando você ouve uma frase como I'm hungry, você não para pensar que I'm é a contração de I am e que hungry é um adjetivo. Você simplesmente entende. Ou deveria entender. Mas se você passou anos focando só em regras, o seu cérebro não foi treinado para isso. Ele foi treinado para analisar, não para reconhecer. Deixa eu te dar um exemplo bem simples. Imagina que alguém diz para você, I had a long day. Você provavelmente sabe que had é o passado de have. Sabe que long significa longo. Sabe que day é dia. Mas quando você ouve essa frase saindo da boca de um americano, numa velocidade normal, sem pausas, o seu cérebro demora uns 2 segundos para processar. E nesses 2 segundos, a pessoa já falou mais 3 frases e você se perdeu completamente. Sabe por quê? Porque você nunca treinou para reconhecer I had a long day como um bloco de som. Você treinou para traduzir palavra por palavra. Agora vem a parte que pode incomodar um pouco. As regras gramaticais que você estudou não são inúteis. Elas têm valor. Mas elas não deveriam ser o foco principal do seu estudo diário. Não nesse momento. Não se o seu objetivo é entender inglês real. E aqui está a lógica que eu quero que você entenda. Quando você escuta inglês com frequência, o seu cérebro começa a perceber padrões. Ele começa a entender como as frases se organizam. E quando isso acontece, as regras gramaticais ficam muito mais fáceis de absorver. Elas deixam de ser fórmulas abstratas e passam a fazer sentido porque você já viu aquilo funcionando na prática dezenas de vezes. Vou te dar outro exemplo. Pega a frase It depends on you. Se você nunca ouviu essa frase antes, você pode até tentar montar ela na cabeça. It é isso. Depends é depende. On é em ou sobre. You é você. Então você tenta. Isso depende em você? Isso depende sobre você? Não soa natural. Mas se você já ouviu It depends on you umas 20 vezes em contextos reais, você simplesmente sabe que é assim que se fala. Você não precisa explicar por que é on e não in. Você reconhece. E é exatamente isso que falta no seu estudo. Reconhecimento, familiaridade, repetição de frases reais, não de exercícios inventados. Quando você era criança aprendendo português, ninguém te ensinou que eu vou é a conjugação do verbo ir na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Você simplesmente ouviu eu vou 1 milhão de vezes e começou a usar. Com inglês precisa ser parecido. Não idêntico, porque você já é adulto e já tem consciência linguística. Mas parecido. Então aqui vai uma sugestão prática que você pode implementar agora. Se você estuda inglês 5 dias por semana, reserve um dia para gramática. Um dia só. Nos outros 4 dias, foca em ouvir, entender, repetir e reconhecer frases. Pode ser através de séries, podcasts, vídeos no YouTube, audiobooks simples, conversas reais. O que importa é que você está expondo o seu cérebro ao inglês funcionando de verdade.
E quando chegar o dia da gramática, você vai perceber que aquelas regras começam a fazer mais sentido, porque você já viu elas em ação. Agora vem a parte que separa quem realmente quer evoluir de quem só quer reclamar. Eu vou te propor um desafio simples. Nos próximos 7 dias, escolhe um vídeo curto em inglês. Pode ser um trecho de série, um vídeo de 3 minutos no YouTube, qualquer coisa. Assiste sem legenda. E aceita não entender tudo. Isso mesmo, aceita. Não fica pausando a cada palavra desconhecida, só escuta. Tenta capturar palavras que você conhece, tenta sentir o ritmo, depois assiste de novo. E de novo. No terceiro dia, você vai perceber que já reconhece algumas frases. No quinto dia, você já vai entender o contexto geral. E no sétimo dia, você vai estar surpreendido com o quanto absorveu sem precisar de tradução ou explicação gramatical. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Imagina que alguém diz para você, I'm running late. 3 palavras simples. Mas se você nunca ouviu essa frase sendo falada de verdade, o som não vai bater com o que você imaginou. Porque nativos não falam I am running late, separando cada palavra. Eles falam rápido, juntam os sons e vira algo como I'm running late. Se o seu cérebro não foi treinado para reconhecer isso, você vai demorar uns 3 segundos para processar. E nesses 3 segundos, a pessoa já disse mais 5 coisas e você se perdeu. Outro exemplo. I'll let you know. Parece simples quando você lê, mas quando um americano fala, soa como I'll let you know. Se você nunca ouviu isso antes, você não vai entender. Vai ficar tentando encaixar o que você ouviu com o que você estudou e não vai bater. Porque o inglês real, o inglês que as pessoas falam no dia a dia, é diferente do inglês dos livros. E se você só estuda teoria, você nunca vai estar preparado para isso. Mais um. What are you up to? Você pode até saber que what é o quê, que are é verbo ser, que you é você. Mas up to, o que é isso? Se você tentar traduzir palavra por palavra, não faz sentido. Mas se você já ouviu What are you up to umas 20 vezes em contextos reais, você simplesmente sabe que significa o que você está fazendo ou o que você anda fazendo. Você não precisa de explicação. Você reconhece. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já assisto série em inglês, já ouço música. Por que eu não aprendo? Boa pergunta. A razão é que você provavelmente está fazendo isso de forma passiva. Você coloca a legenda em português e fica lendo. Ou você ouve a música, mas não presta atenção nas palavras. Isso é entretenimento, não é treino. Treino é quando você escuta de forma ativa, quando você tenta capturar as palavras, quando você repete, quando você volta e ouve de novo, quando você aceita não entender tudo, mas se esforça para pegar o máximo que conseguir. Aqui no canal tem vários vídeos te ensinando a fazer isso. Até vídeos com falas mais lentas para você praticar, conversas reais do dia a dia para treinar sua escuta ativa. Você pode conferir depois desse vídeo se quiser aprofundar no assunto. E aqui vai a sugestão mais importante desse vídeo inteiro. Se você quer realmente evoluir no inglês, você precisa inverter a sua prioridade. Em vez de começar pela teoria, começa pela escuta. Dedica pelo menos 4 dias da semana só para ouvir inglês real. Pode ser através de vídeos curtos no YouTube, pode ser podcast para iniciantes, pode ser série com legenda em inglês, pode ser até áudio de conversação básica. O importante é que você está treinando o seu ouvido. E nos outros dias, se você quiser estudar gramática ou vocabulário, tudo bem. Mas a base do seu estudo tem que ser escuta. Porque é isso que desenvolve a habilidade de reconhecer inglês. E quando você faz isso com consistência, você vai começar a notar mudanças. No começo, você vai se sentir perdido. Vai ser frustrante não entender tudo, mas aos poucos você vai começar a capturar palavras conhecidas. Depois você vai começar a entender o contexto geral. Depois você vai reconhecer frases inteiras. E em algum tempo, você vai perceber que consegue acompanhar uma conversa simples sem travar. Não vai ser perfeito,
mas vai ser real. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você já percebeu que estuda inglês, mas nunca treina a escuta de verdade? Ou você já tentou ouvir inglês, mas desistiu porque achou difícil demais? Quero saber a sua situação. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal agora. Aqui você não vai encontrar promessas vazias nem métodos milagrosos. O que você vai encontrar é inglês real, do jeito que é falado de verdade, com estratégias práticas que funcionam para quem já tentou de tudo, para quem já é adulto e acha que não consegue mais, para quem não tem tempo a perder. Todo vídeo que eu posto aqui é pensado para te fazer evoluir de verdade, não para te enrolar. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Eu te vejo no próximo vídeo.